estar aqui, queridos. Quero agradecer essa oportunidade. É temor, mas é bom. Quem prega sabe disso. É semana de agonia. Mas amém. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo louvor. E sem mais demora, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, palavra de salvação. A meditação dessa noite será no segundo livro de Reis, capítulo 4. E o título dessa mensagem é: porque aqui Eliseu aumenta o azeite da viúva. E essa mensagem, esse título o Senhor me deu num momento difícil que eu passei umas 2 semanas atrás. Casa que tem azeite, filho não será escravo. Casa que tem azeite, filho não será escravo. Quem sabe você que é solteiro, não é casado, está pensando assim, essa mensagem então não é para mim, é só para as famílias. Se você não tem filho, se você não é casado, você é filho. Então essa mensagem também é para você, é para todos nós. Casa que tem azeite, filho não será escravo. Os meus filhos, os seus filhos, você como filho, os filhos dessa casa não será escravo. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Queridos, eu vou te dar uma dica aqui. Toda vez que você fizer uma leitura, uma meditação do Antigo Testamento, antes de qualquer coisa, faça o seguinte: procura saber quem estava na liderança quando aquele fato aconteceu. Você sabe por quê? Porque isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo. E este fato aqui, queridos, aconteceu no momento em que Jorão, filho de Acabe e Jezabel, estava reinando sobre o reino do norte, sobre Samaria. E ele, queridos, estava seguindo os passos do pai dele e da mãe dele, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e seduzindo toda a nação de Israel à idolatria. E sabe, e a maioria dos israelitas, a maioria das famílias, a maioria dos sacerdotes, dono da casa, dos filhos, estavam mordendo a isca. Essa família aqui, queridos, este homem que morreu tinha sido um dos poucos que permaneceu fiel, servindo ao Deus verdadeiro. Está entendendo agora? Isso aqui, queridos, é muito mais do que um pagamento e uma cobrança de dívida. Isso aqui, queridos, é Deus preservando uma família, preservando a geração futura. E vocês vão entender por quê. Diz aqui o texto que essa mulher vai até o profeta. Sabe por que ela foi até o profeta? Primeiro, porque o marido dela era aluno da escola de profeta. Existia a escola de profeta
profeta no Antigo Testamento, e quem fundou foi Samuel. E o profeta da vez tomava conta da escola. Samuel, Elias, Eliseu. E aqui estava na época de Eliseu, quando esse fato aconteceu. E esse, queridos, era um discipulado tão estreito, mas tão assim, estreito entre profeta e servo e discipulado, que eles ficavam tão idênticos, que era conhecido como filho dos profetas. Os alunos da escola ficavam conhecidos, por isso que fala assim, uma mulher dos filhos dos profetas. Era um discipulado tão autêntico, eles se apegavam tanto um ao outro, havia, sabe, uma submissão tanta, que o povo olhava e falava, é filho. E é por isso que ela vai até o profeta, ela chega lá, queridos, e a primeira coisa que eu aprendo aqui, o primeiro tópico aqui, queridos, enxergando além da dívida. Essa mulher, querido, chega lá naquele homem, nessa crise, porque a idolatria estava reinando na nação. E é incrível, queridos, que o marido morre, e ela chega até o profeta e fala assim, o meu marido, teu servo, temia o Senhor, e ele deixou uma dívida. Agora, gente, preste atenção, eu disse aqui que a nação toda estava na idolatria, que poucas eram as famílias e os homens de Deus que tinham permanecido. E sabe o que eu não entendo aqui? No meio de tanta família, tanta gente desviado na idolatria, seduzido pela idolatria, queridos, era na casa do crente que estava tendo luto, que estava tendo escassez, que estava tendo cobrança, que estava tendo, querido, ameaça de filho ir para a escravidão. Isso não é injusto? Não. A Bíblia diz o seguinte, Jesus diz assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, você que entrou aqui essa noite, com essa cara linda de crente que nós temos, querido, ser fiel a Deus, servir a Deus, não é garantia de uma vida fora de aflição, sem guerra, é uma garantia de vitória nas aflições. É de nós, é das nossas provações que Deus, que Jesus extrai o maior testemunho para o mundo. Sabe, quando acontece alguma coisa numa família de crente, ou na alguém da igreja, eu sou conselheira e já ouço isso demais. Ué, Eliane, é crente, não é filho de crente? Irmãos, eu anoto data, estou te falando a verdade, eu anoto a data, porque quando a vitória vem, eu ligo e falo assim, é crente e é filho de crente, porque a vitória vem, o Senhor não nos envergonha, e aqui não foi diferente. Essa mulher, queridos, chega diante do profeta, no meio dessa crise, e fala assim, olha o olhar dessa mulher, ela consegue extrair além da dívida. A primeira coisa é que ela vai até o profeta, essa mulher é a esposa. Eu aprendo isso e eu falei, Senhor, me dá esse olhar de Deus como esposa. Ela chega perto do profeta e fala assim, esse homem era meu marido, esse homem te servia, esse homem temia a Deus. Irmão, só nessa fala dela aqui, eu entendo uma coisa, esse era um homem de aliança. Esposo é título de homem em aliança. Eu não sei, hoje diz que tem uns namorildo, diz que é namorado, marido, não creio nisso, ou é namorado ou é marido. Esse homem tinha aliança com essa mulher. Ela disse, ele tinha uma aliança de matrimônio comigo. E ela diz o seguinte, ele te servia, ele tinha uma aliança de submissão à autoridade com você. E ele era sábio. Sabe por que eu estou falando que ele era sábio? Porque ela disse, e ele temia o Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Só que, e essa mulher tem o mesmo olhar de Deus e de Jesus. Você sabe por quê? Porque no meio daquela crise que aquele homem havia deixado para ela, querido, ela se aproxima do profeta e ela não exalta os fracassos dele. Ela não exalta onde ele errou na vida. A primeira coisa que ela faz, ela exalta onde ele acertou, e acertou bem. Ele acertou como marido, ele acertou como servo, e ele acertou como filho de Deus. Queridos, eu quero esse olhar para a minha vida. Quantas vezes a gente tem um amigo e ele acerta com a gente uma década,
Mas o dia que ele erra, a gente mete a boca nele. A gente caminha sendo liderado debaixo de autoridade e vai tudo muito bem, e vai tudo muito, prega para mim, tá? E aí, queridos, quando algo diz, há diferenças, a gente mete a boca. Essa mulher não. Eu não sei você, mas tem dia que o Adilson só me faz raiva 2 vezes por dia. Sabe? Graças a Deus isso não acontece comigo. Mas se acontecesse, eu chegaria lá naquela escola de profeta, descia do salto. Vocês são crentes, né? Eu sou diferente. Ia falar assim: profeta, é isso que você ensina aqui? Bem que a minha mãe falou, não casa com esse sujeito. Irmãos, ela não fez nada disso. Ela exaltou a vida e as áreas onde ele acertou e acertou bem. Em nome do Senhor Jesus, levanta sua mão e fala: eu quero um olhar desse sobre os meus amigos, sobre os meus filhos, sobre a minha liderança, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Amém? Ela fez isso, querido. Então ela conseguiu enxergar. Você sabe por quê? Porque na verdade aquele homem não deixou, queridos, ele não deixou só dívida, não. Ele deixou um legado. Um legado de um homem que está em aliança. Um legado de um homem que soube ser marido. De um homem que soube servir. De um homem que temeu a Deus. Ele deixou também uma botija de azeite, que foi a salvação daquela família. Porque quem provia sobre a casa naquela época era o marido. E se tinha aquela botija de azeite lá, é porque ele deixou. Ele proveu de alguma forma. Então essa mulher, queridos, ela conseguiu ver além da crise. Cuidado, porque na crise, querido, a gente muitas vezes só vê o que é ruim. A gente coloca mais valor na crise. Aquela mulher conseguiu enxergar, sabe o quê? Que apesar da dor, apesar do luto, apesar da ameaça, querido, o mais importante ali não era o que ela havia perdido, mas era o que ela ainda tinha: os filhos. Os filhos. E eu não sei você, ameaça filho meu não. Mãe, não é assim? Aquela mulher, diante de ver aqueles filhos ameaçados, disse que o credor ia na casa dela. Ela não enfiou debaixo da tenda, das cobertas, dos negócios de camelo, não. Ela foi atrás. Ela levantou no meio daquela crise. Você sabe por quê? Porque além de ter ficado viúva, ela tinha perdido a função de esposa. E agora ela tinha que adquirir uma outra. Sabe o que é? Ser pai daquelas crianças, daqueles meninos. Não sei a idade deles. Mas, meus queridos, ela foi, e ela vai, e ela luta pela família dela. No meio da crise, essa mulher consegue enxergar coisas. E ela se levanta, ela enxerga o que era mais importante. Não o que ela havia perdido, mas o que ela ainda tinha. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei a crise que você está enfrentando. Eu não sei que credor que tem batido na sua porta. Mas tem algo bom aí. Deus pode transformar essa situação. Entenda, peça a Deus o olhar de Jesus sobre essa situação. Olha o que restou. Olha o que restou. Você ainda tem saúde. Você tem Jesus. Você tem uma igreja. Tem coisa boa. A segunda coisa, o poder da palavra e seus efeitos e responsabilidade. Versículo 2. Quando ela chega com a queixa dela diante do profeta, o profeta diz o seguinte: declara-me. Você sabe por quê? O profeta sabe como milagre é gerado. Profeta, o instrumento dele é a língua, é a fala, é o poder. E ele sabia que a única forma, queridos, de ajudar aquela mulher era que ela declarasse o próprio milagre. Tem coisa, querido, que ninguém pode fazer por nós. Tem que ser nós. E o milagre dessa mulher começou quando ela começou a declarar sobre o que o marido dela tinha deixado, sobre onde ele tinha sido bom. Deixa eu te falar uma boa dica para você. Família que exalta, sabe, as qualidades dos membros,
é cenário para milagre. Amigo que consegue ver as qualidades, mesmo no momento da crise do amigo, é cenário para milagres nessa amizade. E ela, querido, ali começou. E aí agora o profeta fala assim: declara o que é que você tem. Porque ele sabia que para gerar um milagre naquela família, ela teria que declarar, queridos. E ela aparentemente, ela fala de primeira mão assim: eu não tenho nada. Até que ela lembra que ela tinha uma botija de azeite. E aquela botija, queridos, foi a salvação para a vida daquela mulher e para os filhos daquela mulher. Aquela mulher fala: eu tenho uma botija de azeite. Aí o profeta começa a dar a direção. Então você faz o seguinte: você vai para sua casa e pede os seus vizinhos vasos, e não poucos, e pega essa botija de azeite e deita azeite nela, nesses vasos vazios. E tem uma coisa: os que tiver cheio você coloca à parte. Gente, Deus é tão maravilhoso que Ele já está dando a instrução dela, e Ele já está lá dentro da casa dela realizando milagre, porque Ele já começa a dar instrução a respeito dos vasos cheios. Isso é o nosso Deus dando a instrução para ela. Ele já estava lá enchendo os vasos, porque Ele fala assim: e quando tiver cheio você deixa a parte. Ele já estava dando instrução e já estava na frente. Esse é o nosso Deus, queridos. Crê na palavra dele. Ele vai à sua frente, Ele vai à minha frente, Ele vai à frente dessa igreja e Ele dá a vitória. E aí, queridos, ela vai pedir vasos. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Naquela época as coisas eram estocadas em vasos. Os vasos eram a geladeira do povo daquela época. Você acha que pedir vaso emprestado era como pedir um tapoé hoje? Uma panela? Não. É como se ela estivesse pedindo uma geladeira. E outra coisa, ninguém gostava de emprestar vaso não, porque dependendo do que você colocasse nele, você contaminaria ele. E ele não ia ter mais o mesmo valor. Deixa eu te dizer uma coisa. Ela foi e os vizinhos deram para ela vaso. Eu vou te dizer uma coisa: no meio da crise, queridos, a gente tem que ter vizinho. A gente tem que ter vizinho. E é todos os vizinhos, que o profeta não falou assim, alguns vizinhos não. Está escrito aqui todos. Porque na crise a gente precisa de todos. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso mal é pensar que no meio da crise Deus sempre vai nos dar coisa, vai nos dar dinheiro. Não, no meio da crise Deus vai nos dar pessoas. E eu vou abrir um parênteses aqui. Vizinho vai além daquela pessoa que divide o mesmo nome da rua onde você mora. Eles também são vizinhos. Sabe quais são os nossos vizinhos nessa igreja? Eu vou te citar pelo menos 3 para você: Lighthouse, Book Club, Casados para Sempre, Arise. Você precisa estar conectado, queridos, porque no momento da crise é nesses lugares que a gente cria liga. Foi no Lighthouse, queridos, que no momento mais difícil da minha vida, foi ali que eu encontrei vasos. Foi ali na casa do Ronaldo e da Marília. Foi ali sentada, ouvindo, aprendendo, recebendo. E até hoje eu não abro mão disso. Irmão, você acha que eu prego lá direto? Não, eu falo, não. Eu sento e quero ouvir, quero receber. Porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Você precisa estar conectado. Você precisa estar pelo menos ligado. Esses são os seus vizinhos. Ali a gente celebra aniversário. Ali a gente celebra os que nascem. Ali a gente chora para os que vão embora. Queridos, você precisa ter vizinhos. Deus não usa coisas no momento da crise. Aqui Ele não usou dinheiro. Ele usou pessoas. E aí, queridos, Ele diz todos. Porque tem vizinho que a gente... Eu tenho lá uns que eu faço só assim, não é? E tem uns que você tem mais afinidade. Mas Ele disse todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor e nem milagre. Aí sou eu, tá, gente? Tira isso fora, sou eu completando. E ela foi, querido. Pegou, chega em casa e começa. Os vizinhos dão uns vasos para ela. Ela fecha a porta.
fecha a porta. Pega a botija. Irmãos, eu tenho certeza que ela não olhou para dentro daquela botija. Porque se ela olhasse e visse aquele tanto de vaso, ali acabava. Ela limitava o milagre. A instrução era: deita azeite. Deita. Não era para orar naquele momento. Era para agir. Deita. E ela pega. Eu imagino, querido, ela pegando e enchendo. Ela pegando e enchendo. E ele separando. Ô, gente, eu sou mãe. Eu não posso conceber a ideia dela e desses filhos estar ali vivendo essa situação dentro de casa e todo mundo calado. Azeite. Não, eu me coloquei naquele lugar. Queridos, e eu tenho certeza que cada vasilha cheia, eu sei porque lá em casa quando acontece alguma coisa eu falo: vocês viram? A gente orou, vocês viram? Compensa servir a Deus. Eu tenho certeza que cada vasilha que enchia, queridos, era uma mensagem para aqueles meninos: olha, vocês não vão ser levados escravos, porque vocês tiveram um pai que tinha aliança com Deus, um pai que foi fiel a Deus, um pai que sabia servir a autoridade e deixou uma botija de azeite. Olha, casa que tem azeite, filho não vai ser escravo. Eu imagino cada vasilha, ela fala: não está vendo? Casa que tem azeite, filho não vai ser escravo. Deixa eu te dizer uma coisa: você é filho de Deus. O azeite aqui representa a unção do Espírito Santo de Deus. Dentro de você é casa onde habita o Espírito Santo de Deus. Então levanta a sua mão e diz: eu tenho azeite e eu não vou ser escravo. Porque casa que tem azeite, filho jamais será escravo. Queridos, Deus, se você ler o texto, o pai foi servo e a própria mulher, quando responde ao profeta, diz: a tua serva não tem nada. Ela também servia, agora eu não sei os filhos. O que Deus queria, queridos, é salvar a próxima geração. Porque se aqueles meninos fossem levados escravos, queridos, eles não se andariam, servir o profeta como o pai serviu e ter a mesma vida que o pai. O inimigo, o credor, querido, queria os meninos, porque tendo os filhos, ele atingiria até os netos. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos vivendo a época dos pessoas que não querem ir para a igreja. Deixa eu te falar isso aí. Deixa eu falar uma coisa com você. Você está achando que o diabo, se você tem mais de 35, ele não quer nada mais com você. Estou falando sério. A gente acima dos 35 e ele quase 60, então, sabe o que ele quer? Ele quer tirar você do convívio para atingir os seus filhos. Porque se ele atingir os seus filhos, queridos, sabe o que vai acontecer? Ele vai levar os seus netos também. Ele trabalha de geração em geração. Tá? Não pensa você não. Por isso levanta com força, como mãe e como pai, e diz: na minha casa tem azeite e meus filhos não serão escravos. Eu tenho azeite e não vou ser escravo. Queridos, o terceiro ponto, essa transformação, ou seja, essa multiplicação de azeite aconteceu de porta fechada. Tudo isso acontecendo dentro de casa e ninguém sabendo de nada. Presta atenção numa coisa: porta fechada, porta é limite. O terceiro tópico é: porta é limite para o credor e oportunidade para o milagre. Você sabe quem é a porta? João 10:9. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. A porta é Jesus. E quando ela fechou para o credor.
mas fechou para o milagre acontecer dentro daquela casa. Deixa eu te dizer uma coisa, há milagres que acontecem com portas abertas, mas há milagre que mesmo se a porta estiver fechada, ele vai acontecer, porque Jesus é a porta, e o limite para o credor é a porta, queridos. Sabe o que aconteceu? Jesus tomou a chave do inferno. O diabo não tem a chave da própria casa. O limite é a porta. Jesus é a porta. E se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem azeite, o credor fica do lado de fora da sua porta. Porta é limite. Limite para o credor e oportunidade para o milagre. Foi assim naquela casa. Ela foi levando. E aí, queridos, preste bem atenção. Eles conheciam muito bem como que azeite era produzido. Gente, eu tive a oportunidade de ir num grande museu de azeite na Itália. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eles preservavam aquela coisa muito antiga e tinha moderna. Era pedras enormes. O processo, querido, de produzir azeite é doloroso, não é fácil. Agora eu te pergunto, isso não estava acontecendo dentro daquela casa, não. Estava indo na maior facilidade, só despejando, só despejando. Eu perguntei, Senhor, por que isso? Sabe o que é? Há momentos na nossa vida que nós somos prensados, que há muita dificuldade, mas chega um momento onde Deus fala assim, eu vou facilitar o processo. Eu vou dizer uma coisa, essa igreja já foi muito prensada, nós já fomos prensados. É momento, queridos, da facilidade vir. É momento, queridos, de eu e você só derramar azeite, só derramar azeite, só derramar azeite, e a gente vê vasilhas e vasos sendo cheios. É chegado o nosso tempo. Passou o tempo da prensa, sabe? Produzir azeite, querido, precisa ter plantação de oliveira, precisa, queridos, ir lá escolher as azeitonas, colocar debaixo da prensa. E a primeira prensa, queridos, a primeira prensa, ela separa o caroço da azeitona, querido. E o primeiro azeite que sai é o azeite mais precioso, é o azeite que é usado na unção de reis, de sacerdotes, de profeta, queridos. O segundo azeite que sai, ele é usado para a luz que ficava no templo, para as luzes da cidade, daquelas tochas. E o terceiro azeite, queridos, era usado na culinária. Eu vou te dizer uma coisa, com toda certeza, sem medo de errar. O azeite que estava sendo produzido na casa daquela mulher, para ter sido vendido a ponto de pagar uma dívida enorme daquela, era o primeiro azeite. Quando ela derramava, era o primeiro azeite. Era azeite de unção. Era azeite que ia ungir sacerdotes, profetas. E é este azeite que está sobre sua vida. É esse azeite que está sobre essa igreja, queridos. E somos profetas. E não podemos nos deixar corromper. Era o primeiro azeite que caía da botija. E era o azeite mais precioso. Era o primeiro. Eu já estou encerrando, queridos. Quarto ponto. Legado. Pagamento de dívida, derramamento de azeite, livramento da futura geração. Ela enche os vasos. Depois de derramar azeite, vai até o profeta e fala, e agora o que eu faço? Ele diz o seguinte, paga a dívida. Ele diz, vende o azeite, não é isso? Paga a dívida. E o quê? Vive do resto. Vende azeite, paga a dívida e vive. Ô, gente, nosso Deus é maravilhoso. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus estava agindo em todos os tempos daquela família. Deus estava dizendo, vende presente, vende o azeite, paga a dívida. A dívida era coisa do passado. E agora vive futuro. Deixa eu te dizer uma coisa, naquela casa faltou pai, mas não faltou paternidade. Casa que tem azeite, querido, pode até faltar pai. Pai é pessoa, mas porque o pai deles tinha sido fiel a Deus, tinha permanecido firme, não faltou paternidade para aqueles meninos. Paternidade é função, querido. E qual é a função paterna?
sabe, faltou pai na sua vida. Mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tenha certeza de uma coisa: nunca vai faltar paternidade. Porque a palavra de Deus diz: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Compensa servir a Deus. Tem recompensa no meio das aflições, tem vitória no meio das crises. E olha essa família. Agora, gente, o que isso tem a ver com a gente? Vivendo em 2024. Colossenses 2, 14 a 17 responde disso. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era contra nós. Ele removeu, pregando-a na cruz e despojando os principados e potestades. Existia uma dívida que nós herdamos de Adão, não era nossa. Existia uma dívida, queridos, essa dívida dessa família só foi paga por quê? Porque o homem morreu. Se ele tivesse continuado vivo, eles iam ter que continuar pagando dívida. Deixa eu te dizer uma coisa: a minha e a sua dívida foi paga porque Jesus morreu. E ele deixou, queridos, azeite. Bate no peito e fala dentro dessa botija. Chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele nos orienta. Ele nos protege. E Ele nos supre, queridos. Eu vou dizer uma coisa: os filhos dessa casa não serão levados para a escravidão. Os meus filhos, os seus filhos não serão escravos. E você, como filho, tem direito a essa liberdade. Ele não só cravou na cruz. Sabe por quê? Porque o diabo tinha um escrito de dívida contra nós. Pecou, deve. O dia que Jesus morreu, querido, ele falou: tá pago, tá pago, tá pago. E ele foi lá no inferno, diz a palavra, tomou a chave do diabo, despojou a autoridade que ele tem sobre a minha e sobre a sua vida. E nós somos livres com dívida paga. Tá pago, igreja do Senhor Jesus, tá pago. Não deixe o diabo, querido, falar que você não pode, porque você errou. Você não pode pregar. Você não pode isso. Você não pode. Você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Deixa eu te dizer, houve um tempo na minha vida que eu quase desisti. Sabe por quê? Porque o inimigo tacava na minha cara: você não é digna de subir num púlpito e pregar. Você entrou aqui desse jeito, você sabe como. Você está mentindo. E eu recusava. Eu falava: não posso pregar. Não posso pregar. Até um dia, queridos, que o meu espírito foi bombardeado pela revelação: tá pago, tá pago, tá pago, Eliene. Você é digna, você é digno. Não importa, querido, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós não somos perfeitos, nós somos uma igreja perdoada. Levanta azeite dentro de você, levanta. Eu não sei como você entrou aqui. Quem sabe com pouca esperança, quem sabe em crise. Eu gostaria que o louvor já viesse, por favor. Quem sabe em crise. Mas eu quero te dizer uma coisa: você tem vizinho, você tem botija com azeite, você tem dívida paga. Agora você precisa se levantar, passar pela porta como aquela mulher fez, não se intimidar pelo credor e falar: eu vou viver tudo que Deus tem para mim.
Está pago a dívida sobre a depressão. Está pago a dívida sobre os vícios. Está pago a dívida sobre relacionamentos quebrados. Está pago! Está pago, igreja! Está pago. Lembre-se de uma coisa: você é casa, você é botija de azeite. E o que você quer nessa noite? Você quer milagre? Porque eu vou te dizer uma coisa: a dívida já foi paga. Tudo isso aconteceu, queridos, por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. E de uma mulher que se levantou pela casa dela. E de um homem que não deixou só dívida, deixou um legado. O pai deixou um legado de aliança, de submissão e de temor. A mãe deixou para aqueles meninos um legado de derramamento de azeite, pagamento de dívida e livramento da escravidão. Isso tudo está à minha e à sua disposição. Sabe por quê? Porque a dívida está paga. A dívida está paga. Fica de pé. Você quer o quê?